Imagine que você mora em um local onde o único lugar para pegar água potável, água limpa para beber, é um poço. Mas certo dia você acorda na sua casa e sente um fedor horrível de esgoto. Você procura para ver se é na sua casa, você questiona o vizinho se ele também está sentindo e ele diz que sim. Depois de alguns minutos, quando você vai lá pegar sua água para beber, você descobre que aquele fedor horrível de esgoto, de lixo, estava vindo daquele poço. Você tomaria dessa água ou daria para alguém beber? Se você tem um mínimo de senso, você diria que não. Mas o que mais parece incrível é que as pessoas tomam dessa água e o pior ainda, dão de beber dessa água para outras pessoas. Isso metaforicamente falando. Por quê? O primeiro erro que todo estudante comete é usar as palavras de forma negativa na própria vida. Palavras como: "Ah, eu não sei fazer isso. Isso não é para mim. Eu não consigo fazer isso. Ah, eu sou burro. Eu não tenho a genética para isso." Essas palavras não ajudam em nada e, além de não ajudarem, atrofiam o cérebro. Por quê? Porque, como diz o escritor de Provérbios, que nós comemos aquilo que nós falamos, a nossa boca produzimos o fruto que nós vamos comer. Ou seja, tudo que você fala, tudo que você fala, tudo que você pensa, independentemente de qual é o seu sentido por trás, o seu cérebro vai tomar aquilo como realidade. Existe uma frase muito conhecida que diz assim que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Ou seja, se você fala para si mesmo o tempo todo que você é burro, que você não vai conseguir, que você não nasceu para aquilo, o seu cérebro vai tomar isso como verdade e vai acreditar. Porque pensa no recém-nascido. Ele nasce não sabendo língua nenhuma, não sabendo idioma nenhum, ele nasce sem saber nenhuma forma, sem nada disso. Só que ele vai aprendendo com o passar dos anos. Ou seja, tudo que falam para ele, ele acredita. Só que a gente cresce, entre aspas, cresce no tamanho, mas a nossa mente ainda fica condicionada a acreditar em tudo que a gente fala para ela. Normalmente não é mais, a gente não acredita mais no que ouvimos, mas sim no que falamos para nós mesmos. Ou seja, dizer que você é burro, que isso não é para você, que você não é bom para aquilo, vai condicionar sua mente a acreditar nisso. Então, esse é o primeiro erro que todo estudante comete: usar as palavras de forma negativa contra si próprio. Uma solução para esse erro é você passar a fazer afirmações positivas sobre você e sobre o seu futuro. Mas você deve estar se perguntando: mas eu não sei mesmo, eu não sei mesmo. Tudo bem, se você está falando que você não sabe, quem sou eu para dizer que você sabe? O problema é seu, se você quiser continuar acreditando que não sabe. O que eu aconselho você fazer é, mesmo quando você não saiba, você diz assim: eu não sei fazer isso ainda. Ou você mesmo nem fale que você não saiba fazer. Porque ninguém nasce aprendendo nada. A gente aprende durante um processo. O segundo erro mais comum dos estudantes é não se questionar. Existem 3 tipos de pessoas: as que não perguntam, as que perguntam, mas fazem perguntas bobas, e as que perguntam de maneira eficaz. As que não perguntam, não preciso nem dizer. São as pessoas que, iguais os passarinhos, que só abrem a boca e recebem tudo que a mãe dá de alimento para eles. Essas pessoas abrem a boca para o sistema, para os professores, para os cursinhos e só recebem tudo que esses caras dão, não questionam nada. O segundo tipo de pessoas são as pessoas que perguntam, mas fazem perguntas fracas, limitantes e bobas. Ou seja, elas fazem perguntas como: em quanto tempo eu passo em medicina? Isso é uma pergunta muito boba, porque depende de vários fatores. E as perguntas, as terceiro tipo de pessoas são as pessoas que fazem perguntas inteligentes. Essas pessoas perguntam assim: o que eu vou fazer para alcançar tal objetivo?
Elas questionam também tudo e todos, ou seja, quando passa um método ou um cronograma para ela, elas se questionam se aquele método ou aquele cronograma vai valer a pena para ela. Quando ela está em alguma aula, ela se pergunta se aquela aula vai trazer um maior benefício para ela, porque existe uma regra de Pareto, que é chamada 80-20, que diz que 20% dos esforços traz 80% dos resultados. Um exemplo é de quando eu estudava. Eu não assistia aula de filosofia, nem de sociologia, e nem estudava para a prova de geografia. O que eu fazia é só revisar. Por quê? Porque eu sabia, eu tinha me questionado que estudar para filosofia, sociologia ou geografia não me traria um benefício condizente com o esforço que eu teria estudando essas matérias. Ou seja, em vez de eu estudar essas matérias, é não ter metas, é viver à deriva. Metas, planejamento e organização. Esses são os passos principais para quem quer ser aprovado. Porque se você não coloca metas para você mesmo, como quantas provas, quantos simulados você vai fazer, quantas provas você vai fazer, se você não mede os seus esforços, o seu desempenho, você vai ficar à deriva. Quem não coloca metas para si próprio, outras pessoas vão fazer isso para você. Se você não disponibiliza, não reserva um tempo para estudar, outras pessoas vão consumir esse tempo aí que você tem livre. Então você tem que ter metas, ter planejamento e ter organização. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falei um pouco sobre os três maiores erros que os estudantes cometem. Quero que você coloque aí nos comentários qual desses erros você comete ou se você já viu alguém cometendo esses erros. Clica no botão de like e clique em se inscrever. E até a próxima.